você que está me assistindo, que está me ouvindo. Hoje eu venho trazer mais um recadinho da terapia de cada dia. Vou ler hoje, a página 25 traz para nós um dizer simples, direto e eficiente se a gente começar a aplicar na nossa vida. Vou ler. Quando alguém fizer você infeliz, lembre-se, só você pode se fazer infeliz. Vou repetir o recado que a Cristine manda para nós nesses livrinhos perfeitos, que esse aqui é Terapia de Cada Dia. Olha, terapia de cada dia, né? Fica espelhada a imagem, né? Já tentei mexer na configuração do celular, mas não adianta, né, gente? Então, eu leio. Quando alguém fizer você infeliz, pare. Lembre-se, só você pode se fazer infeliz. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Somente nós temos esse poder, tá? De nos sentirmos felizes, de nos sentirmos infelizes, de nos colocarmos no patamar da felicidade ou nos colocarmos no patamar da infelicidade, da tristeza e de todas essas coisas ruins. Por que que a gente tem esse poder? Ou seja, se uma pessoa que convive com a gente nos magoa, está nos fazendo infeliz, a culpa é dessa pessoa. Não, não é. A culpa é nossa. O que a terapia de cada dia quer nos dizer quanto a isso é que nós temos essa opção. Nós podemos escolher entre eu vou absorver o que essa pessoa está fazendo para mim, as ofensas que ela me diz, a maneira que ela me trata, as atitudes que ela tem que me prejudicam, que me deixam infeliz. Então eu preciso me posicionar diante dessa situação e começar a tomar algumas atitudes. Foi o que eu fiz um atendimento agora essa semana, aonde acontece essa situação, né? É uma pessoa que convive com outras e essas outras pessoas, elas são sugadoras energéticas, ou seja, são vampiros energéticos, são aquelas pessoas que ficam em torno, exigindo, podando, forçando, exigindo também amor, exigindo cuidado e ao mesmo tempo já vem com uma ofensa aqui, né, um corte ali. Então, o que eu digo durante a terapia, quando acontece esse tipo de situação dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho? A primeira coisa, é claro, que a gente tem que pensar assim, eu me posiciono em qual lugar? A vítima, a ofendida, a magoada, a permissiva, onde eu permito que as pessoas falem o que quiserem e eu absorvo essa tristeza, absorvo essa ofensa, absorvo essa mágoa. Eu permito que essas situações sucessivas venham aí todos os dias, diariamente, acontecendo e me machucando? Não, então eu preciso me posicionar. A partir de agora, eu não vou mais aceitar ofensas de ninguém. Vou tratar a todos com respeito, vou me tratar com respeito e eu não vou admitir que ninguém da minha família, ou dos meus amigos, ou do meu círculo social venha com ofensas, atitudes, né, negativas, rudes, me machucando, me fazendo mal. Então, eu sou responsável, eu me posiciono. Mas eu não tenho forças para dizer. Não, gente, para. É o seguinte, a gente tem o direito de falar tudo, desde que a gente tenha o quê? Respeito com a outra pessoa na maneira de falar. Então, se eu convivo com familiares aonde eles me vampirizam, aonde eles abusam, seja de maneira, né, ofensiva ou seja de maneira sugadora, né, eu preciso da tua presença, eu quero tu perto de mim, não sai porque senão eu tenho medo de ficar sozinho, por favor, fica comigo, aquela coisa que vai sugando, que vai deixando a gente, parece envolvido numa teia que a gente não consegue se movimentar, tá? Então a gente precisa se posicionar ali e falar, olha, essa situação não está me agradando, é uma situação desconfortável, desagradável, eu gostaria que mudasse, eu não vou mais aceitar esse tipo de situação. Pronto, eu falei.
falei, eu externalizei aquilo que eu tô sentindo, eu externalizei a minha vontade. Eu não vou mais aceitar esse tipo de comportamento comigo, eu não vou mais aceitar esse tipo de situação. Eu não quero mais que tu tenhas essa atitude comigo. É uma coisa respeitosa, aonde tu vai externalizar a tua vontade e vai deixar a outra pessoa a par de que tu não tá bem nisso daí. Isso é muito importante. Ah, mas eu não posso falar, porque se eu falar a pessoa, né, vai entender mal. Não, não vai entender mal porque tu vai explicar. Nós temos esse direito de explicar, de colocar o que nós estamos sentindo. Se ainda assim essa pessoa permanece com esse tipo de atitude, ofensa, né, sugadora, vampiresca e etc., a gente vai ter que tomar outras atitudes. Ou seja, eu vou precisar me retirar. Sim, eu vou precisar me retirar. Porque se nós já fizemos o possível, né? Nós já modificamos a nossa conduta com a gente, ou seja, eu me respeito. Eu já falei pro outro, olha, eu exijo respeito, eu não quero mais que esse tipo de coisa aconteça. Ainda assim permanece? Então aí nós somos obrigados o quê? A sair de cena. Nós vamos precisar sim nos retirar, porque senão isso vai adoecer a gente. Todos os dias alguém ali nos humilhando, todos os dias alguém gotejando ofensa, todos os dias isso nos adoece. A não ser que esta pessoa consiga observar tudo isso, ouvir tudo isso e não sentir nada. Ou seja, eu entendo que essa pessoa é assim, eu entendo que ela é esse poço de amargura, eu entendo que ela tem milhões de motivos para ficar destilando o seu veneno em todos que estão à sua volta, porque ela é desse jeito, ela não quer mudar, ela é uma pessoa que está doente, ela é uma alma adoentada, então tudo que ela fala não me atinge mais. Eu entendo que ela está nessa situação e que ela precisa, é a maneira que ela tem de poder levar a vida dela alfinetando os outros, vampirizando os outros. Então eu entendo. Entendo. Não me atinge? Não. Então continua aí. Mas esse vídeo é para aquelas pessoas que realmente elas se sentem machucadas, se sentem até torturadas psicologicamente, emocionalmente, por esse círculo que permanece em volta, sempre ali cutucando, sempre exigindo, não é? Então a gente precisa sim, a terapia de cada dia nos diz que é uma opção nossa, a gente ser infeliz ou ser feliz. Então a gente precisa sim tomar uma atitude. Vamos falar, vamos começar a falar, vamos começar a expor para essas pessoas o quanto é ruim ficar ouvindo esse tipo de coisa, né? Como é ruim a gente ficar ouvindo ofensa, como é ruim a gente ficar dependendo daquela energia e a gente sente que essa energia está sendo retirada da gente, né? Então isso é muito difícil. Pessoas adoecem, sim, convivendo com pessoas que estão adoentadas. É como se a gente desse o exemplo do cesto de laranjas, né? Uma laranja adoece, todas em volta adoecem também. Por quê? Porque é preciso saber lidar. Se eu consigo lidar perfeitamente com a infelicidade alheia, ela não me atinge, apesar de conviver junto comigo 24 horas por dia, amargurada e me bombardeando com a sua amargura, eu consigo me dar bem? Então, parabéns! É isso mesmo, quando a gente começa a entender isso, que o outro só pode oferecer aquilo ali, ou seja, porque tem um problema. A pessoa, quando ela externaliza uma raiva, quando ela tá amargurada, é porque tem alguma coisa ali dentro que ela não tá conseguindo resolver. Ah, mas é que ela foi criada assim, tá bom, então por causa da criação, hoje ela é uma pessoa amargurada. E por que ela não mexe nisso? Vai ficar a vida inteira arrastando essa amargura e contaminando os outros que estão na volta. Então vamos sim nos dar o direito de sermos felizes, vamos sim aprender a lidar com essas questões. Aprender a falar é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando no ambiente de trabalho, quando em casa, os amigos, existe alguém que fica ali, né? Parece que ele tem um espeto e ele fica, dá uma cutucadinha. Daqui a pouco, de novo dá outra cutucadinha. E isso com o tempo começa a machucar, daqui a pouco uma ferida, daqui a pouco já não cura mais, daqui a pouco a pessoa já começa a sentir os efeitos daquelas ofensas, né? Começa a sentir o efeito daquela perda energética. Então,
vamos nos dar o direito de sermos felizes, vamos aprender a conviver com essas pessoas, vamos sim nos posicionar naquele lugar devido que é nós todos merecemos ser felizes, merecemos, então vamos agradecer, vamos iniciar o dia agradecendo pela nossa vida maravilhosa. Ai, tá, mas a minha vida não é tão maravilhosa, mas será? A partir de hoje ela vai ser, porque a partir de hoje eu vou começar a observar as pequenas coisas, as pequenas maravilhas que existem na minha vida. Até vou contar uma coisinha. Hoje de manhã eu fui levar meu esposo, que ele trabalha em outra cidade, aí tava chovendo muito, tá ainda chovendo, né? Batendo muita água, assim, e ele trabalha em outra cidade. Aí na ida nós fomos, tava chovendo bastante, na volta deixei ele lá e voltei sozinho. E aí eu pensando, né? Olha que coisa boa. Meu carro é um carro popular, um carro que não é um carro chique, né? Mas é um carro bom, que eu gosto. E aí eu fiquei pensando, nossa, olha que maravilha, né? Tanta gente olha com desdém, né? Pro nosso carro, acha que o nosso carro é, ai, que carrinho, né? Carrinho. Mas ele é maravilhoso, porque já que nós temos ele, consigo levar meu esposo lá embaixo de chuva, porque se ele não pudesse ir no nosso carro, ele teria que esperar a carona de alguém, porque não tem ônibus pra lá. E eu fui agradecendo. Por quê? Que bom que eu tenho essa condição, que bom que eu tenho, mesmo sendo um carro velho, que bom que eu tenho esse carro que pode nos locomover, que pode nos levar daqui para lá, embaixo de chuva, em segurança e tranquilo. Então são essas coisinhas que a gente tem que começar a perceber. Tá chovendo muito. Eu tenho um teto para ficar embaixo ali tranquilo, eu tenho comida para botar na minha mesa, tá? Ah, mas as minhas contas estão atrasadas. Calma, tudo vai se ajeitar. Tudo aos poucos vai se ajeitando, depende do que nós queremos. O que eu quero? Eu quero sim ter dinheiro para pagar as minhas coisas. Eu quero sim ser feliz. Eu sou feliz com o que eu tenho. É isso, gente. A gente tem que começar a observar as pequenas coisas. Começa a olhar pro fulano lá, pro ciclano que tá passando por uma situação bem mais difícil que a tua. Né? Sempre vai ter um exemplo aqui, um exemplo ali, pra gente poder se agarrar e pra nos dar impulso, pra gente agradecer, tá? Então, como diz a minha mãe, sábia, mames, diz assim: Deus nunca dá o fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Olha, será que é verdade? Não sei, me criei escutando isso. Então, um beijo, uma boa semana e vamos sim merecer ser feliz. Um grande abraço, tchau!